Minha esposa vendeu meu carro e bloqueou meu número. Quando ela viu o que eu fiz em seguida, implorou para que eu parasse. O silêncio do outro lado da linha foi a primeira coisa que notei. Aquele silêncio que grita mais alto que qualquer palavra. Liguei uma vez, 2, 3, caixa postal. Mandei mensagem, apenas um tique. O desespero começou a subir pela minha garganta. Tentei ligar do telefone do trabalho. Chamou. Ela atendeu. A voz dela, fria como gelo. Não me ligue mais. E desligou. Fui bloqueado. Meu coração parecia uma pedra no peito. Estávamos juntos há 10 anos. 10 anos de risadas, de planos, de dificuldades superadas, lado a lado. E agora? Voltei para casa sentindo um vazio que eu nunca tinha experimentado. A garagem estava aberta e vazia, onde antes estava meu velho sedã azul, meu companheiro de tantas viagens. Agora só havia uma mancha de óleo no chão. Foi como levar um soco no estômago. Aquele carro não era só um carro. Era a herança do meu pai. A última coisa que ele me deixou antes de partir. Cada arranhão contava uma história. A viagem para a praia, no nosso primeiro aniversário de casamento. O dia em que levamos nosso filho para casa pela primeira vez, enrolado num cobertor no banco de trás. Vender aquele carro era como apagar uma parte de mim. Entrei em casa e o silêncio era ensurdecedor. As roupas dela não estavam mais no armário. As fotos que cobriam nossa parede, aquelas com nossos sorrisos congelados no tempo, tinham sido substituídas por espaços em branco, como fantasmas de uma vida que não existia mais. Sentei no sofá, o mesmo sofá, onde assistimos a filmes abraçados, e apenas olhei para o nada. A dor era física, uma pressão no peito que mal me deixava respirar. Os dias seguintes foram borrão. Acordava, ia trabalhar, voltava para o silêncio da casa vazia. A ausência dela era palpável em cada canto. O cheiro do seu perfume, que ainda pairava no travesseiro. A xícara de café, que ela sempre deixava na pia. Eu me sentia perdido, um navio sem rumo no meio de uma tempestade. Um dia, vasculhando uma caixa de coisas antigas no sótão, encontrei uma pequena caixa de madeira. Era do meu pai. Dentro, havia cartas, fotos desbotadas e um caderno de capa de couro. Comecei a ler. Eram as memórias dele. Pensamentos, poemas. Eu nunca soube que meu pai escrevia. Ele era um homem quieto, prático. Mas ali, naquelas páginas, eu descobri um lado dele que eu não conhecia. Um homem que amava profundamente, que sonhava, que sentia a dor da perda. Em uma das páginas, ele escreveu sobre a velha oficina de marcenaria que tinha nos fundos da casa dos meus avós, um lugar que eu mal lembrava. Um refúgio de cheiro de serragem e verniz. Ele descrevia a paz que sentia ao trabalhar com as mãos, ao transformar um pedaço bruto de madeira em algo bonito, em algo com propósito. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A dor ainda estava lá, mas agora havia uma faísca. Uma ideia. No dia seguinte, dirigi até a antiga casa dos meus avós. A oficina ainda estava lá, coberta de poeira e teias de aranha. As ferramentas do meu pai estavam exatamente onde ele as deixou, como se esperassem por mim. Passei as semanas seguintes limpando, organizando. Cada ferramenta que eu pegava parecia ter um pouco da energia dele. Comecei a trabalhar. No início, minhas mãos eram desajeitadas. Eu errava, estragava madeira. Mas não desisti. A cada corte, a cada lixada, eu sentia a tristeza se transformando em foco. A raiva se transformando em criação. Não estava construindo móveis ou objetos aleatórios. Eu estava construindo memórias. Recriei a pequena cadeira de balanço que meu pai fez para mim quando eu era criança. Fiz uma caixa de música com a melodia que minha mãe costumava cantar. Cada peça era uma homenagem. Um pedaço da minha história que minha esposa não podia levar embora. Eu estava reconstruindo minha vida, pedaço por pedaço, com minhas próprias mãos. Comecei a compartilhar fotos do meu trabalho online, sem nenhuma pretensão. Apenas para colocar para fora o que eu sentia. Para minha surpresa,
As pessoas começaram a se interessar. Elogiavam a beleza das peças, a emoção que elas transmitiam. Começaram a chegar encomendas. Pessoas queriam que eu transformasse suas próprias memórias em madeira. Uma mulher me pediu para fazer um berço com a madeira de uma árvore do quintal, onde ela cresceu. Um homem queria um banco feito dos restos da casa de seus pais, que havia sido destruída em um incêndio. Meu trabalho virou minha voz. Cada peça contava uma história de amor, de perda, de superação. A pequena oficina do meu pai se transformou em um ateliê movimentado. Contratei ajudantes. A história do marceneiro que cura corações se espalhou pela cidade. E depois, pela internet. Eu não estava mais apenas sobrevivendo. Eu estava vivendo. Encontrei um propósito maior na minha dor. 6 meses se passaram. Eu estava em uma feira de artesanato local, exibindo minhas peças. O lugar estava cheio. O som de conversas e risadas preenchia o ar. Foi quando a vi. Minha esposa. Ela estava parada a alguns metros de distância, observando a multidão ao redor do meu estande. Seus olhos estavam fixos em mim, e neles eu vi uma mistura de surpresa, arrependimento e algo que eu não conseguia decifrar. Ela se aproximou lentamente. Parecia mais magra, cansada. O brilho que ela sempre teve nos olhos estava apagado. Oi, ela disse, a voz pouco mais que um sussurro. Seu trabalho é incrível. Eu não sabia que você podia fazer isso. Eu apenas assenti, sem saber o que dizer. Um cliente me chamou, e eu me virei para atendê-lo. Quando olhei de volta, ela ainda estava lá. Eu vi você na televisão, ela continuou, quando tive um momento. Eles contaram sua história, sobre seu pai, sobre o carro. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não sabia. Eu juro que não sabia o quanto aquele carro significava para você. Eu estava com raiva, magoada. Eu agi por impulso. Foi a pior coisa que eu já fiz. O telefone dela tocou. Ela atendeu. E pela sua conversa, entendi que o homem com quem ela estava tinha a deixado sozinha em uma cidade onde ela não conhecia ninguém. A vida que ela escolheu não era o conto de fadas que ela imaginava. Eu sinto muito, ela disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu cometi um erro terrível. Ver você assim, tão bem, tão feliz. Eu queria poder voltar atrás. Podemos tentar de novo? Por favor, para com isso, para com essa vida nova. Volta para mim. Olhei para ela. A mulher que eu amei por uma década. A dor da traição ainda estava lá. Uma cicatriz em meu coração. Mas a raiva havia se dissipado, substituída por algo mais calmo. Olhei ao redor, para as minhas criações, para os rostos das pessoas que se conectavam com meu trabalho. Olhei para minhas mãos, calejadas e fortes. Eu não precisava que ela parasse minha nova vida, porque aquela vida não era uma vingança contra ela. Era a minha salvação. Eu tinha encontrado a mim mesmo nos pedaços quebrados do meu passado. Respirei fundo. Eu te perdoo, disse, e as palavras eram verdadeiras. Mas eu não posso voltar. A pessoa que você deixou não existe mais. E a pessoa que eu sou agora, eu construí com minhas próprias mãos. E não vou abrir mão disso. Ela ficou ali, chorando silenciosamente, enquanto eu me virava para ajudar outro cliente, sentindo, pela primeira vez em muito tempo, uma paz profunda e inabalável. Essa jornada me ensinou que às vezes, as maiores perdas podem nos levar aos nossos maiores recomeços. O que você achou dessa história? Acredita que o perdão é o suficiente para recomeçar um relacionamento? Deixe sua opinião nos comentários. Eu leio todos eles. E se você gosta de histórias de superação e recomeços como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Caracteres 9243